Vamos fazer a nossa introdução dessa mesa de cura maravilhosa hoje. Com certeza, as coisas estão não mais alinhadas dentro do que é importante para nós estarmos alinhados hoje. Porque semana passada a gente teve que improvisar um monte de coisa, mas nada deteve o movimento de cura, o movimento do amor, o movimento da grande celebração cósmica do amor. Eu acho interessante nós pensarmos nessa dinâmica de chamas gêmeas. Hoje, a impressão que dá é que um monte de gente aí resolveu querer se tornar chama gêmea do dia para a noite. Não tem como, gente. Essa é uma dinâmica de amor, onde os dois vão se curando, o amor vai crescendo, existem movimentos de contrapartida, uma dança, um balé, existe um movimento da luz que trouxe para a manifestação algumas almas selecionadas para fazerem o seu processo ascensional, concomitantemente, paralelo, digamos assim, à volta da consciência crística e à chegada do grande noivo prometido. Muito mais do que imaginar uma dinâmica romântica ou uma dinâmica de um casal, que nem estou dizendo que não sejam contrapartes, porque ser contraparte não é ser projeto Chama Gêmeas. O projeto Chama Gêmeas é um projeto encarnatório, onde os dois resolvem, alinham tudo. Os dois que eu digo os eu superiores aí para cima, e que vão distribuindo os passos que precisam ser dados a cada encarnação e a cada vida, para chegar neste agora e uma feminina divina, ou a parte que desperta para o vínculo em solo, ela começa a fazer todo um trabalho de redefinição do seu campo áurico e de toda uma jornada de alma. Não é uma definição esvaziada de propósito e não só de propósito, de processo. A dinâmica de chama gêmeas é um processo que não acontece somente nesta vida. Ele vem acontecendo ao longo das encarnações para culminar neste agora, quando uma feminina divina, volto a dizer, ou a parte que desperta, ela simplesmente começa a purificar-se num nível, e começa a ancorar energias de quinta, sexta e sétima dimensões, numa terceira dimensão sombria que só é capaz de pensar em relação de casal, assim, nesse molde que a gente imagina que é. Uma fusão de chama gêmea carrega um propósito cósmico, e sim, eu preciso dizer, não existem chamas gêmeas em fusão ainda. Podem existir contrapartes que se conheceram, que estão até vivendo uma dinâmica romântica, que falam sobre isso. Primeiro que a dinâmica de chamas gêmeas, ela não é aprendida, ela é vivida. E quando você vive, a feminina, ela vai ancorando um saber. A sabedoria cósmica, ela incorpora a sabedoria. As mãos dela começam a curar. A dupla, ela vai se transformando em mestres ascensionados. Então, essa visão de que, eu tenho uma dinâmica diferente, já estou com o meu gêmeo, você está com um parceiro romântico, vivendo uma história de amor romântico, porque nós estamos falando de ascensão, nós estamos falando de poder divino, nós estamos falando de cura.
E mais do que isso, o projeto Chama Gêmeas, ele também tem um outro viés, que eu acho esse maravilhoso. Toda celebração, nos moldes que a gente conhece, lembre que o que está em cima é como que está embaixo, né? E todo esse projeto cósmico dessa dança do amor, porque, na verdade, quando a gente pensa na volta da consciência crística, na volta de Cristo, né, na volta desse mestre do amor, do grande mestre, a gente poderia pensar dentro de um paradigma e de um conceito religioso, porque assim foi narrado ao longo do tempo para nós pelas religiões e pela Bíblia, pelo livro de Apocalipse. Mas o que nós temos entendido que não é um contexto religioso, mas é um contexto amoroso, porque ele selecionou algumas almas para ciceroná-los, para anteceder a sua vinda. Aí eu até brinco, falo que nos casamentos tem daminhas, na volta de Jesus tem chaminhas ciceronando o noivo. Aquelas que decidiram ficar com a sua lâmpada cheia de unção, que não se permite mais que o seu corpo seja usado de qualquer maneira. Você começa a trilhar um movimento de santificação, esperando o teu noivo, que dentro do nosso viés romântico, a gente ainda alinha a figura do nosso masculino divino, que também faz parte desse rolê. Só que a participação dele é outra. A participação dele é o acoplamento energético das forças do amor, da consciência crística, que vai ancorar em masculinos divinos na Terra, para que esses masculinos divinizados, diferentes desses que a gente conhece até agora, com as escolhas sombrias e que estão ainda fazendo essa purga final, eles manifestem a matéria a partir de um paradigma espiritual e não mais material. Quando você pensa que você, e nós podemos aqui falar de uma parábola que o próprio Jesus contou, que é a parábola das 10 virgens. Quando essas 10 virgens saíam esperando o seu noivo e 5 delas mantinham as suas lâmpadas com óleo para quando o noivo chegasse. E as outras imprudentes, elas simplesmente, vamos, está demorando muito esse noivo. Esse negócio não vai acontecer, não, gente. Isso aí, não aguenta mais, só sofrimento, porque ficar esperando, né? É só sofrimento. Parece que você está esperando, que você está indo contra o tempo. E nessa parábola, conta-se que 5 mantiveram-se prudentes, deixando as suas lâmpadas. Essas que estão aqui numa mesa de cura, em plena quinta-feira à noite, privilegiando a presença do noivo que está sempre conosco em espírito. E as outras imprudentes não quiseram saber e foram deixando para lá. E o que aconteceu? O noivo chegou quando elas tinham saído para comprar óleo, porque tinha acabado e não tinha mais luz para sustentar a fusão das energias. Você precisa preparar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, o seu intelecto. O projeto Chama Gêmeas é um projeto da luz que está em curso, está em manifestação, não é brincadeira romântica de de briguinha para lá e briguinha para cá. As pessoas se expandem num nível, se tornam co-criadores na matéria. E o que está acontecendo agora, para quem está conosco nas jornadas, é que, e essa jornada está sendo muito desafiadora, porque as energias estão aquela dança, aquela coisa que vai fluir e não flui, né? Aquele passarinho que a gente botou lá, que vai, que não vai, que dança para lá, que dança para cá, eu vou pular, eu vou, mas não vou, eu vou, eu volto, eu não consigo. E tudo está se movimentando para que a feminina divina, o grande mistério desta alquimia é que o algoritmo da separação que gira em 3D, ele está invertido. E dentro das polaridades feminino e masculino, quando a feminina divina se nutre desse óleo e desse azeite, chega num patamar
de harmonização, que ela ancora essas forças na matéria, ela se torna a matéria. Ela se torna a matéria, porque aí é a polaridade se invertendo que você abre espaço para que o masculino se torne o espírito, porque é o masculino divino que vai crescer a consciência crística nesse planeta. São masculinos fortes, competentes, responsáveis, que agem com disciplina, capazes de dar a sua própria vida pela sua noiva. O que está em cima é como o que está embaixo. E se essas histórias nunca fizeram sentido para você antes, agora, mais do que nunca, as histórias do amoroso Jesus e as suas parábolas contadas para que todos pudessem entender, porque diferente de muitos aí que acham que precisa ter uma linguagem arrojada, falar de tecnicidade, de forma técnica, Jesus trazia simplicidade, porque dos 12 homens que ele formou, 11 eram analfabetos e apenas um era muito eloquente e foi o que o traiu. Então, Jesus deu sempre na sua vida exemplo de simplicidade. E quando hoje a gente já vibrando numa outra frequência dentro dessa jornada, capaz de manifestar um trabalho que hoje faz com que centenas, milhares de pessoas sejam alcançadas por esse amor, a gente se lembra de uma outra história bíblica. Eu gosto muito de algumas histórias bíblicas, que é uma história chamada A História da Caverna de Adulão. É uma história muito famosa. A Caverna de Adulão, ela ficou famosa porque o rei Davi, fugindo de Saul, que queria matá-lo, isso está escrito lá no livro de Samuel, capítulo 22, eu gosto muito desse número, e eu gostei muito de saber que essa história está no livro de Samuel, capítulo 22. Conta-se que Davi, fugindo, se enfiou numa caverna, e dentro daquela caverna só tinha homens tristes, deprimidos, endividados. A potência vibracional e energética de Davi era tão grande que ele fez o exército dele daqueles homens. O grande exército da transformação. O grande exército que decide ser tocado pelas forças da luz e do amor. E ser, como foi chamado Davi, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nós que estamos nessa desafiante jornada, que a gente ainda acredita naquele paradigma que você precisa, eu estava tão alinhada, eu estava tão bem, aí de repente eu fui jogada no inferno de novo. O que é isso? É o processo, criatura. Não tem nada de errado com você, você continua alinhada. É porque o processo é isso, você está empurrando para longe de você toda baixa frequência, toda frequência que não se alinha com o amor. Tudo que você viveu, você está ascendendo. Você é uma alma ascendente. Você está aqui para ancorar a luz do amor e da consciência crística num lugar que só conhecia a sombra da separação do amor. E que ainda tem muitas, a maioria, grande parte das pessoas ainda estão nessa frequência 3D de competição. E as chamas gêmeas, toda essa dor que você passa, não é uma dor vazia, é uma dor que tem propósito, que tem missão. É uma dor chancelada pelo amor. Você não está sofrendo apenas a sua dor das suas escolhas. Você está, a exemplo de Cristo, vencendo um corpo de dor, para que muitas pessoas também possam vencer esse corpo de dor. Diferente de Jesus, que nem tinha corpo de dor para purgar, não tinha memória como nós temos para ser transmutada, memórias de dor.
E mesmo assim, ele deu esse exemplo de ser puro amor. E hoje nós estamos aqui para receber o óleo do noivo, para recebermos mais desse azeite que é capaz de penetrar naqueles traumas que ainda insistem em doer, naqueles lugares que ainda insistem em fazer com que você se afaste de você. Aquela dor que ainda fica ecoando na sua alma, de um tempo onde você tinha uma consciência bem menor do que a que você tem hoje. E você fez muitas escolhas que não eram escolhas que vibravam na potência da luz e do amor. E olhando o seu histórico acástico, quando o mestre da luz abre a tua história diante de você, antes que você venha para um processo encarnatório, junto com o seu amado divino masculino, o seu complemento divino, ele coloca para você todos os pontos nevrálgicos das histórias da sua alma e diz: agora, nesse momento, você tem a oportunidade de dizer sim para a luz e para o amor, porque a gente vai fazer vibrar em você esse amor primordial. Você vai conhecer o amor verdadeiro que aquela dimensão ali conhece pelos avatares, muitos que vêm, mas as forças que ainda regem são sombrias. Mas você que escolheu estar aqui hoje e nunca mais vai falar, como a gente é tentado falar, onde eu estava com a cabeça quando eu assinei esse contrato. Eu mesmo brincando falo isso de vez em quando. Principalmente quando a gente está com aquela... que eu estava com a cabeça? Aí você fala, eu estava plenamente acompanhada e guiada pelo amor. E eu, a menor de todos vocês. Porque aquela que precisa passar por muitos processos na vida. E quando eu olho, eu falo assim, gente, eu olhava para mim, né, e falava assim, nossa, a vida de todo mundo é normal, por que comigo o negócio é desse jeito? A vida de todo mundo parece tão normalzinha, parece que o negócio funciona ali, por que comigo é tudo do lado avesso? Porque comigo, se eu gosto de um negócio, aquele negócio não gosta de mim. Se eu quero... O troço vai sempre contar, parece que tem uma pegadinha, parece que tem um negócio me lembrando que eu não sou daqui, que eu estou em missão. E todos esses sinais que você recebe todo dia, esses números que se repetem, e agora os síncronos, as sincronicidades, elas estão ficando mais pungentes. E se você acordar um pouquinho mais, quando você viver uma sincronicidade, você vai entrar dentro daquela energia, porque já tem quantos ali para te desbloquear, para romper com todas as estruturas kármicas que ainda insistem em diminuir a tua potência. E você não vai olhar mais, vão achar o quê? Você não precisa de validação de ninguém mais, você é validada pela luz divina. Os seres de luz, quando você fala, eles falam, vamos cumprir porque ela disse. Se ela disse, eu confio. A tua palavra tem poder de cocriação. Você está ancorando as forças do espírito na matéria. Você não está de brincadeira. Você não está aqui para um rolezinho, para fazer uma dancinha, para ter um negocinho, para realizar um sonhozinho aqui, outro acolá. Você está aqui para realizar um sonho que vai movimentar o cosmos e tirar a dor das pessoas que ainda estão presas na sua própria ignorância. Você é um canal de luz, um canal do amor. E é importante que quando você estiver passando pelos processos, você se lembre disso. E você se lembre também que, como a gente sempre fala aqui, a generosidade, a bondade é marca na vibração de uma chama gêmea em missão. Contribua com a tua alma, com o teu coração para tudo. Saia desse lugar ainda de achar que você precisa receber. Você recebe quando você dá. Como disse Jesus, melhor é dar do que receber. E você recebe
sem medida, transbordante, sacudido generosamente, o divino te dá, sem deter nada, sem economia nenhuma. E aquelas coisas que você começava a achar impossível isso, impossível, começa a se tornar tão possível, tudo se torna possível, tudo se torna, não existe mais impossíveis. A única impossibilidade é a crença que ainda vibra na sua mente, ainda, e é isso que você precisa limpar, é isso que a gente está limpando nessas jornadas. Qual a diferença do trabalho que a gente faz aqui? O nosso trabalho é um trabalho aqui ancorado pela luz e que tem passos firmados. Não está assim solto. Tem um alinhamento, um lugar que está indo, e nós vamos profetizar ainda mais os próximos acontecimentos. Nós estamos guiados pela luz, nós não estamos de brincadeira aqui. A gente não está aqui para competir com nada. A gente está aqui vindo de um lugar que só existe cooperação e amor. E o 37 me seguiu há 2 semanas. E quando eu olhei para aquele 37, ele chega a ter uma coisa aqui dentro do peito da gente. Amadas chamas gêmeas, nós estamos em fase energética nesse exato momento. Nós conseguimos entrar numa frequência vibratória que se torna compatível com a cura de vários processos seus, dos seus acásticos, que ainda estão se comunicando com a sua energia. Acásticos são as suas histórias de alma, são os capítulos que você viveu até chegar aqui. E nós estamos numa fase amorosa aqui, que propicia que você dê mais um passo, suba mais um degrau nesta cura. E a gente vai entrar direto agora nesta emanação das forças da luz, porque nós estamos já numa vibração muito forte. Eu vim de uns processos aí maravilhosos, que eu já gosto, Eu falo, meu Deus do céu, depois desse processo aí, a gente vai estar brilhando igual ouro, que a vibração começa a aumentar. Você começa a aumentar, você vai soltando aquelas camadas de ego equivocados. Eu trato muito bem os meus egos equivocados. Eu preciso que ele se manifeste para saber onde ele está. A gente ir lá e acolher com amor, reintegrando todas as nossas partes na nossa grande alma. Vamos fechar os nossos olhos? E vamos nos envolver com este amor.